Olá, primeiro ano, bom dia, tudo bem? Como é que vocês passaram por esses dias, né, do nosso confinamento? Eu estou aqui na minha sala, aqui no meu escritóriozinho, onde eu trabalho, e preparo as coisas e também eu me divirto um pouquinho, né? Vocês devem estar observando aí um pouco do contexto, né? Enfim, bom, hoje eu resolvi mudar um pouco a forma de me comunicar com vocês para quebrar um pouco daquela frieza da digitação lá do Classroom, aquela coisa, né, que acaba ficando muito fria e, enfim, e acaba ficando um pouco distante. Não é legal a gente se ver de vez em quando, quem quiser aí postar alguma coisa, fica à vontade também. O lance é o seguinte, a gente vai dar hoje continuidade ao conteúdo que a gente está estudando, né? Na aula passada vocês fizeram aquela atividade, né, que eu deixei o link aberto para vocês responderem para mim, tá aqui o link direitinho, depois eu vou utilizá-la, certo? Quem não fez perdeu, eu sinto muito, paciência, né? Vou programar futuras atividades para que vocês interajam comigo e respondam, porque afinal de contas hoje é o primeiro dia de aula dentro do mês de abril, né? Então o mês de abril encerra o trimestre. Então a gente tem aí uma sequência para dar e daqui a pouco vem o fechamento de notas. Eu não sei como vai ser feito isso, porém nós temos que tomar cuidado para nos precavermos em relação a isso, tá bom? Mas de toda forma a gente vai interagir. Vocês viram aí que houve uma mudança no nosso horário, né? E agora nós temos aulas de quinta e sexta-feira, né? Na quinta-feira são as duas últimas aulas, a sexta e a sétima aula. E eu sei que é cansativo para todo mundo, né? Vocês já estão cansados das primeiras aulas, eu também. Então a gente vai tentar fazer com que o nosso curso ele seja mais suave, mas não menos importante, não menos instrutivo, tá certo? Para que a gente possa fazer direitinho. Vai dar, no final as coisas vão dar certo. O que eu quero com vocês? Bom, primeiro vamos retomar um pouco do que a gente viu, né? Nós estudamos aí no contexto do livro, nós estudamos até aqui as civilizações orientais, né, do Egito e da Mesopotâmia, que inclusive vocês, desculpem, vocês assistiram alguns vídeos que eu postei, algumas situações, um material bem legal que a gente trabalhou a respeito dessas duas importantes civilizações da antiguidade oriental, né? Oriental mais ou menos, né? Porque o Egito na verdade não fica no Oriente, né? Não fica na Ásia. O Egito fica na África, né? Mas ele acaba sendo enquadrado dentro daquela estrutura da civilização oriental pela característica, né, do desenvolvimento do Egito antigo, né? Como o Egito se estruturou na sua formação é muito parecido com as demais outras civilizações, né? A gente tem em comum o rio Nilo, né? Assim como na Mesopotâmia tem os rios Tigre e Eufrates. O que tem em comum é que esses rios possibilitaram o desenvolvimento de uma atividade agrícola, né? Essa atividade agrícola gerou um acúmulo de grupos humanos, e esses grupos humanos foram se tornando cada vez mais complexos. Surge aí uma estrutura administrativa, surge uma estrutura econômica, né, baseada na própria agricultura e na pecuária, né? Surge aí a ideia de Estado, no caso do Egito principalmente, com a figura do faraó, né, de um Estado que centraliza todas as ações políticas, né? No caso da Mesopotâmia não, né, porque foram vários povos que ocuparam a região da Mesopotâmia, como vocês viram lá nos videozinhos que eu passei, né? Os sumérios, os babilônicos, os assírios, né? Tinha até alguns personagens bem engraçados, né, no vídeo, mas eles eram engraçados para nós, né? Mas eles existiram de fato, né? O Nabucodonosor, o rei Hammurabi. Então foram vários povos que ocuparam a região da Mesopotâmia, né? Mas o meio de produção, a necessidade, né, do controle das águas é o mesmo, tanto para um como para o outro,
né? E o crescimento, né, das estruturas de poder também. O que foi o Código de Hammurabi, na verdade? O Código de Hammurabi, escrito, né, com a escrita mesopotâmica, né, escrita cuneiforme, desenvolvida pelos sumérios, que se espalha pelo território, é o registro da estrutura jurídica, né? Às vezes a gente se impressiona, não, é a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, né, desculpa. Porém, é a estrutura jurídica. E é uma estrutura jurídica que só passa a existir na medida em que essa sociedade não consegue mais ser organizada através das leis faladas. Ou seja, a ideia de se transmitir a lei de boca em boca, né, ela já não funciona mais. Então é preciso fazer o registro, transformar aquilo em algo vivo, palpável, né, e visível para todo mundo. Por isso do Código de Talião, né? É a ideia de estruturação de Estado, é a ideia de estruturação de poder. Por isso da legislação, tá bem? Então, estou fazendo aqui só uma retomada para que vocês entendam determinados valores, né? E o Código, ele abordava todas as questões, desde o ponto de vista de um código criminal, que se julgava um criminoso, né, seja por roubo ou seja por um assassinato, até tratados em relação às questões econômicas, ocupação de terra, produtividade. Então ele era bem completo para a época, né? É claro que agindo dentro de um rigor de uma citação de época também, né? Pode parecer ditatorial, mas hoje em dia também tem. Se você pegar Nicarágua, por exemplo, é um regime de esquerda ditatorial. Se você pegar a Arábia Saudita, é um regime ditatorial baseado numa monarquia absolutista, né? Então pense que o Código de Hammurabi ele está tão distante da nossa realidade atual em determinados países. Não. O Estado de Direito democrático, ele demorou muito tempo para entrar, né, na vida da sociedade. Só a partir da Revolução Francesa mesmo que a gente começa a trabalhar a ideia de Estado de Direito. Tá bom? Muito bem. Mas agora eu quero orientar vocês na continuidade do nosso trabalho, né? Nós já vimos uma parte, né? E eu vou trabalhar com vocês agora, a título de curiosidade, também a título da gente conhecer um pouquinho, duas que eu escolhi, né? Dentro do capítulo 4 do livro de vocês, dentro da Antiguidade do Extremo Oriente, ele propõe 3 civilizações, a hindu, a chinesa e a japonesa. Mas eu vou trabalhar com vocês 2. E por que 2? Porque a outra não é importante? Não, não é nada disso. Não é que a outra não é importante. É que eu tenho que estabelecer critérios, né? Bom, então eu escolhi a hindu e a chinesa. Por quê? A chinesa. Bom, a chinesa, primeiro, porque hoje a China, ela está em evidência, né? Seja pelo coronavírus ou seja pela economia, né? A China hoje é um país em evidência. A China hoje é uma das maiores economias do mundo, né? Todo mundo fala da China que se a China quebrar, vai ter consequências econômicas para o resto do mundo. Então, nós não podemos desprezar um pouco da história da organização da civilização chinesa. Chegou até aqui. É claro que a gente vai dividir, eu não vou chegar até os dias de hoje, a proposta não é essa. Até porque nós vamos falar sobre a China, que passou pelo processo da Revolução de 1949 para chegar até os dias de hoje, numa outra ocasião, e não é agora. Tá? Mas vamos falar um pouco da estrutura. Se a origem da civilização começa no Oriente, né, a Mesopotâmia, né, falou do Egito, a civilização chinesa tem elementos muito parecidos com aquela estrutura de organização que damos o nome de civilização. Então, esse é o foco. O foco é vocês entenderem como se estruturou a civilização chinesa. Essa é a ideia. Legal? Então, teve influência dos rios, teve agricultura, teve formação de Estado, teve governantes nesse Estado, teve o desenvolvimento de uma escrita, teve o desenvolvimento de religião, teve esse desenvolvimento de uma estrutura de poder. É tudo isso que vocês têm que observar. Não são outros elementos. Tá bem? Até porque é aí onde que nós vamos parar. Certo? Houve contato dos chineses com outros povos europeus dentro do contexto. Os chineses conheceram os persas,
Os chineses conheceram os europeus, os romanos, os gregos. Então, esse intercâmbio, né? Quem fala da China pensa que a China é uma coisa atual, e na verdade não, né? A China teve lá, tem todo um contexto de uma importância histórica, né? A outra civilização é a hindu, né? Que é da Índia. Por que da Índia? Por que eu escolhi a Índia e não a japonesa? Porque a Índia é um país extremamente místico, né? Hoje é um país que tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, mais ou menos, né? Aproximadamente, e de uma complexidade cultural muito grande mesmo, muito bonito. E é claro que também, da mesma forma que a China, eu não vou chegar até os dias de hoje, certo, moçada? Não é essa a ideia. Mas é mostrar para vocês como o contexto da Índia também está inserido nesse processo de estruturação civilizatório baseado, né, nas mesmas características, né, de uma sociedade hidráulica com os rios, a importância desses rios, e da mesma forma que na China, as estruturas de poder, a estrutura social, a religiosidade, né, que inclusive na Índia, na Índia ainda muita coisa dos elementos da cultura da cultura hindu ainda está presente naquele país. Então isso é muito legal da gente analisar e que a gente também fala até hoje, tanto da cultura chinesa como da cultura hindu, né? A própria origem do budismo, né? Que Buda não era chinês e nem japonês, Buda era hindu, né? O Siddhartha Gautama, ele nasce na Índia, né? A filosofia dele é que se espalha pelo Oriente, chegando à China e depois ao Japão e a outros lugares. Tanto é que o budismo hoje é a terceira maior religião do mundo, né? O primeiro é o cristianismo, o segundo o islamismo, o terceiro o budismo. E ele tem todo um contexto, tem toda uma ideia de religiosidade que, se você parar para analisar, tem elementos dentro do cristianismo que são parecidos com o budismo. Eu até digo que dentro do cristianismo, por quê? Porque o cristianismo